mulher já foi chamada de louca num relacionamento. E é para desmistificar essa máxima que vem aí a comédia nacional Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor, que estreia no dia 15 de agosto no Telecine. O filme conta a história de 3 mulheres: Manuela, personagem da Mariana Ximenes, Helena, vivida pela Débora Lan, e Rebeca, que é o papel da Roberta Rodrigues. Elas são personagens completamente diferentes em personalidade, em profissão, aonde vivem, mas elas têm uma coisa em comum: as 3 estão em relacionamentos tóxicos e não sabem como sair deles. A narrativa se desenvolve pela história da Manuela, que é uma jornalista que trabalha numa revista feminina comandada por um homem e que está se relacionando com o orientador dela da faculdade, que é vivido pelo Fábio Assunção, que é o Carlos, um escritor erótico. Eles estão há algum tempo juntos, mas ele nunca acaba assumindo a relação com ela. Um dia ela resolve dar um basta, só que esse basta dura pouquíssimo tempo e ela cai de novo nas garras do Carlos. Só que numa dessas vezes em que ela parou, em que ela disse que agora vai, ela conhece a Helena. E quando tá pegando fogo um ônibus, a Helena tem um pouco a ver com isso, e a Helena entrega para ela um panfleto que fala sobre a Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor, as loucas. Primeiro, a Manu vai parar numa reunião do grupo, porque ela é jornalista e ela quer fazer uma reportagem. Mas quando ela tá lá, ela começa a perceber que, de fato, ela tem muito a ver com aquelas mulheres. E aí, é assim que ela fica amiga da Helena e da Rebeca, que também são mulheres com muita dificuldade de terminar as relações, né? A Helena é casada com o Edson, que é um motorista de ônibus, e eles também ali estão numa relação bem ruim. A Rebeca é casada com o Jorge, que toda noite sai para traí-la. Então vivem todos ali entre tapas e beijos, mas ninguém consegue terminar as relações. Juntas, as 3 personagens decidem se vingar desses 3 caras, elas acabam extrapolando, passando do limite, e é daí que vem muito da graça do filme, porque são situações muito absurdas, algumas nem tanto. A gente sabe que algumas coisas poderiam de fato ter acontecido. O humor de Louca funciona muito bem porque a gente tem um elenco bastante conhecido nessa área da comédia. Débora Lan, Roberta Rodrigues, Luiz Miranda, Érico Braz. Tem ainda umas participações de luxo, como o Vitor Lamiglia, que vive o Otávio, que é o marido da Joana, que é a irmã da Manuela, que aí, gente, realmente é um casal amorzinho, que até fica um pouco fora do contexto do filme. E também temos uma participação bem pequenininha da Mia Mello. Então a gente tem muita gente do humor e isso reforça esse tom realmente de comédia do filme. Outra coisa muito bacana é que o filme é majoritariamente feminino, uma coisa que é muito difícil da gente achar. É uma produção da Carolina Jabu e tem direção e roteiro da Cláudia Jovim. Inclusive, eu participei de uma coletiva de imprensa com elas e vocês vão ouvir o que a Cláudia Jovim falou das inspirações para esse filme. Um texto perfeito para fazer uma história de amor torta, né? Assim, como é que a gente fala desses desencontros? Porque eu, pelo menos, não aguento mais ver as histórias de amor perfeitas que são, porque nenhuma história de amor é perfeita. Como a Claudinha mesmo falou e fala, ela apresentou uma ressignificação desse termo louca. Então, o louca agora é a gente reagindo a tudo que as pessoas que querem nos fazer nos calar. No cinema brasileiro é muito difícil ter uma produção em que a maioria é feminina. Por isso, o Érico Braz e o Luiz Miranda vão falar como é que foi a experiência deles num território quase completamente feminino. Um set com tantas mulheres, o quanto foi confortável estar participando de um filme desse, uma obra dessa, né, que é tão gostosa, tão leve, mas tão séria também. Né? A gente está falando de coisas que realmente existem, é porque a gente não acessa tanto. Eu já sou desse partido, então para mim não teve problema nenhum, entendeu? Então, para um homem gay, masculino, trabalhar com as loucas e com as mulheres é trabalhar com gente que você mais se identifica. Sempre identifiquei muito com as mulheres, com seu pensamento lógico, com seu lado contemplativo, romântico, com seu lado agregador. Esses lados que as mulheres têm, que são muito valorizados, pouco valorizados pelos homens. Mas a ideia de fazer um filme com mulher também é uma ideia da gente entender, quando a gente está de espectador, a gente ter mais essa sensibilidade do ouvido, do olhar, para entender de fato o que é estar sob essa tutela feminina. Então, tem essa delicadeza que eu acho que é uma poesia mesmo. Se você gosta de humor, aproveite para assistir Louca, que vai estrear no Telecine.
Valorize o cinema nacional brasileiro. Esse filme vai estrear só no streaming, na TV fechada, em vez de nos cinemas, que é algo que tem acontecido um pouco aí por causa da pandemia. A gente ainda não retomou o circuito comercial de forma tradicional. As salas têm feito sua abertura de uma forma menor e, como tem muitos filmes blockbusters, eles acabam ganhando mais espaço. Então assistam o cinema brasileiro, assistam esse filme que é uma comédia, que também é um empoderamento e que desmistifica muito aí da comédia romântica. 100% não é 100%, lá no finalzinho eles dão uma escorregada, porque querendo ou não, o cinema sempre está atrás de um amor.